Fala galera, aqui é o Raiden trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje aqui trazendo um vídeo de Five Nights at Freddy falando a real história do jogo. E hoje galera, preparem porque seu mundo de Five Nights at Freddy vai virar de cabeça para baixo. Simplesmente você vai enxergar Five Nights at Freddy com outros olhos, porque a verdadeira história de Five Nights at Freddy foi confirmada por Scott Cawthon, que é nada mais nada menos do que o cara que sabe tudo sobre Five Nights at Freddy. Bom, eu vou falar aqui o que realmente é a história de Five Nights at Freddy. Estão preparados? Five Nights at Freddy é nada mais e nada menos que um mundo de fantasias, onde uma criança confunde tudo. E todas aquelas noites que você tem que sobreviver em Five Nights at Freddy é nada mais e nada menos do que um sonho. Bom, tudo começa com um youtuber, MatPat, que alguns meses atrás aí, eu acho que foi alguns meses atrás, ou se não foi ano passado mesmo, me perdoem aí, eu não sei a data direito. Bom, mas o que importa é que esse youtuber, ele é um youtuber gringo e ele tava fazendo uma live lá de FNAF, junto com uns outros youtubers, tentando descobrir a real história do Five Nights at Freddy. Até que, certo momento, na live aconteceu um bagulho muito foda que ninguém esperava. Scott Cawthon começou a mandar mensagens pra ele. Quem não sabe, esse Scott aí é tipo nada mais e nada menos do que o cara que sabe tudo sobre Five Nights at Freddy, que é o que teve participação na criação dos jogos, eu acho. Ou senão ele é o criador do jogo, foi mal, eu não entendo muito sobre os desenvolvedores de Five Nights at Freddy, mas só sei que ele sabe tudo o que acontece de Five Nights at Freddy, inclusive a história. E na live ele começou a mandar mensagem direto do seu website. E assim ele mandou 3 mensagens que são pistas para você descobrir a história de Five Nights at Freddy. Só não fiquem tão espantados, porque essas dicas são algo que ninguém nunca parou para perceber. Pequenos detalhes que mudam a história toda. E ele mandou as seguintes mensagens. A primeira mensagem que ele mandou é, abre aspas, o que é visto nas sombras é facilmente confundido com outras coisas na mente de uma criança. Fecha aspas. A segunda mensagem foi, abre aspas, no pesadelo de Five Nights at Freddy 4, por que a Toy Chica está sem seu bico? Fecha aspas. E a última mensagem, no caso a terceira, abre aspas, 4 jogos, uma história. Fecha aspas. Tudo que passa sobre Five Nights at Freddy tá tudo na mente da criança do Five Nights at Freddy 4. Isso pode simplesmente parecer uma desculpa. Ah, é só um sonho, por isso coisas bizarras acontecem. E não é uma desculpa, é a verdadeira história. De todas as dicas que o Scott deu naquele dia, vamos começar a analisar uma por uma. A mais importante, vamos começar. No pesadelo de Five Nights at Freddy 4, por que a Toy Chica está sem seu bico? Bom, em Five Nights at Freddy 4 tem os seguintes animatronics: o Freddy, o Bonnie, a Chica e o Foxy. E também tem o bolinho da Chica, mas isso daí é outra história. Bom, no Five Nights at Freddy 4, quando você morre pra Chica, na verdade não só quando você morre, mas quando a Chica aparece, ela tá sempre com um bico. Agora, em Five Nights at Freddy 2, a Chica, ela também tem um bico, mas ela sempre perde seu bico antes de te atacar. Tá, agora você deve estar perguntando, mas o que tem a ver? Bom, no minigame do Five Nights at Freddy 4, eu vou chamar de minigame, que é aquela parte que você sai andando, aí explorando tudo. Essa menina aí que vocês estão vendo, ela tá com 3 brinquedos, que no caso é o Toy Freddy, o Toy Bonnie e a Toy Chica. Porém, a Toy Chica, ela não tá com o bico dela. Porém, se você for olhar, logo do lado da Toy Chica tem uma coisa caída no chão. Aquilo lá é o bico dela e, por incrível que pareça, por mais bizarro e escroto que isso seja, essa bosta que não tem nem 10 pixels muda a história do Five Nights at Freddy. E esse bico dela que não tá com a Chica, isso quer dizer que há uma conexão entre o Five Nights at Freddy 4 com Five Nights at Freddy 2. Como eu acabei de dizer, a Chica perde seu bico na hora que vai nos atacar. Bom, muitos devem estar pensando que isso daí é questão de design, não questão da história. Mas como o próprio criador disse,
ele chamou os bonecos de toy, que a tradução de toy é brinquedo para quem não sabe. Isso não é um apelido dado pela comunidade, nos arquivos do jogo tá escrito lá. Ou seja, o nome é oficial de todos os toy. No caso, Toy Freddy, Toy Chica, Toy Bonnie e etc. Isso daí pode ser bem estranho, mas se a gente levar ao pé da letra, o que eu tô considerando aqui é que são realmente brinquedos de plástico. Como você pode ver, o brinquedo não chega nem no joelho da menina. Mesmo se chegasse, ela é só uma criancinha, então ela é bem baixa, como você pode ver, um brinquedo, tipo daquelas lojas de R$1,99. Ou seja, é um boneco pequeno, totalmente inofensivo, feito de plástico. E esses brinquedos não quer dizer só entre os animatronics que eu acabei de citar, ou os 3 que tá com a menina. Isso também quer dizer sobre a Mangle. Qual é? É bem estranho aquela história da Mangle, né? É bem estranho, né? Que as crianças tiravam parte da Mangle e colocavam em outras partes do seu corpo. E que assim abandonaram ela. Pô, cara, é meio estranho. Olha só a Mangle. Você acha que alguma criança ia brincar com essa merda? Ah, qual é, galera? Vamos falar bem a verdade. Mesmo se uma criança fosse cega, surda e debiloide, nem fudendo que ela brincaria com isso. Até porque ela consegue cheirar, né? Isso daí deve estar um fedor do caralho. Enfim. Porém, a gente pode deduzir que a Mangle foi uma coisa que tá na mente da criança, que ela enxergou tudo errado. Assim, ele pode ter criado a Mangle. Outra, que sempre quando o seu irmão aparece, você toma um susto e chora. Porque a criança não vai estar vendo realmente o irmão dela com uma máscara. Ela vai estar vendo uma coisa totalmente assustadora. Então, continuando, isso é pista aí, vamos guardar ela para mais tarde. Guardem essa informação que depois a gente vai utilizar. Pois bem, continuando, a Mangle é apenas um brinquedo desmontado. E isso até explica, por causa que a Mangle está tudo deformada e tem 2 cabeças. E vocês podem perceber que a Mangle está no quarto de uma garota. E isso daí também é outra pista. Porque a pessoa que está com os 3 brinquedos é uma garota. E ela é a única personagem do jogo. Personagem entre aspas, né? Tá bom, vou chamar ela de personagem. Mas mesmo assim, é a única personagem do jogo que tem brinquedos. E aquilo lá poderia ser um brinquedo que ela tinha, porém o brinquedo quebrou. Assim a criança deve ter visto alguma coisa errada, já que ela fica chorando a todo momento, que é quem a gente joga em Five Nights at Freddy's 4. Isso também explica que os brinquedos se desmontam, por causa que aquele brinquedo não ia quebrar sozinho, no caso a Mangle. Ela se desmonta e remonta automaticamente, tanto que por isso que o bico da Chica caiu. Outra, se vocês forem lá no quarto da criança, ela tem 4 brinquedos de pelúcia no seu quarto. Prestem bem atenção, brinquedos de pelúcia, dentre eles Freddy, Chica, Bonnie e Foxy, todos que aparecem em Five Nights at Freddy's 1. São apenas pelúcias, inofensivos e macios. E no Five Nights at Freddy's 1, todos os personagens eram feitos de material macio, tecido peludo, onde nada de errado poderia acontecer, pois são só bichos de pelúcia. E diferente dos animatrônicos toy que são feitos de plásticos, eles são pelúcia, pela 5ª vez. O que a gente escuta sobre ele no Five Nights at Freddy's 1 é que eles acumulam odor. No caso, bichos de pelúcia, igualzinho uma pelúcia velha. Mas mesmo assim, isso daí ainda é estranho. E no primeiro jogo, vocês podem perceber que o Foxy está em manutenção, simplesmente porque o Foxy está sem a sua cabeça. Em todos os animatronics de Five Nights at Freddy's 1, quando você morre, todos os animatronics aparecem na sua frente. Diferente do Foxy, que quando ele aparece na tua porta. E isso é bem parecido com o jeito que seu irmão aparece usando a máscara do Foxy. Seu irmão nunca aparece direto na sua frente, ele aparece debaixo da cama, atrás da TV. No caso que pode ser levado ao pé da letra, como se o Foxy aparecesse na porta, ao invés de na sua frente. Bom, mas isso ainda é estranho, porque em Five Nights at Freddy's 1 tem o Golden Freddy. E como vocês podem saber, ou não, às vezes você não sabe, em Five Nights at Freddy's 4 tem um easter egg na TV, que é o Fazbear Friends, de 1983, a data em que se passa Five Nights at Freddy's 1, que tem como um personagem o Golden Freddy, com o Freddy, com a Chica, com o Bonnie e com o Foxy.
Ele tem todos os personagens, menos o Golden Freddy. Pode ser um personagem que ele mais gostava e sempre quis ter. Assim, ele imaginava o Golden Freddy como um amigo imaginário, que se teletransporta a esse momento e que aparece em momentos inexplicáveis, e que está todo o tempo te observando. Isso explica o jeito que o Golden Freddy se move em Five Nights at Freddy 1 e Five Nights at Freddy 2, com teleporte. Então, o sonho de Five Nights at Freddy 1 é baseado no programa de TV e nos bichos de pelúcia que estão no seu quarto. E cada item pode ser explicado nessa teoria, como o telefone e o ventilador do Five Nights at Freddy 1 que tem no seu quarto no Five Nights at Freddy 4. E o fato que ninguém em algum estado mental aceitável queria trabalhar naquele lugar. Sonho, ser demitido por algo bizarro como odor, pode ser apenas sonho de uma criança que não sabe nada sobre trabalho ou ser demitido. E no Five Nights at Freddy 3 que você tem que fazer um monte de coisa sem sentido para acessar os minigames. Bom, os sonhos não têm explicações e têm regras totalmente diferentes da atualidade. Isso que algumas coisas de Five Nights at Freddy 3 é bem comum em mente de criança. Outro, o Springtrap de Five Nights at Freddy 3 é paralelo a essa garota que segura este boneco verde. E até mesmo ela diz que o boneco morde seu dedo, como uma armadilha. E sobre aquela teoria de que quando você morre, eles colocam seu corpo dentro de um animatronic. Isso vem através dessa garotinha que espalha uma lenda que quando você morre, eles escondem o seu corpo e não contam pra ninguém. Balloon Boy é a versão dos sonhos referente a esse garoto, que também é um pouco gordinho, que nem o Balloon Boy, está segurando apenas um balão. E até mesmo o Shadow Bonnie e Shadow Freddy tem um lugar nessa teoria. Isso é quando aquela criança do Five Nights at Freddy 4 cai no chão com as sombras na parede. Né? Agora vocês devem estar pensando, ah, mas aquilo lá é uma coisa roxo. Tá bom, então vamos pensar desse jeito. Aquilo lá é uma sombra. E a cor da sombra é roxo. Agora vamos falar do Purple Guy e da outra pista que Scott deu. O que é visto nas sombras é facilmente confundido com outra coisa na mente de uma criança. Ou eles podem estar se referindo aos animatronic Shadow, que são literalmente sombras. Ele também poderia estar se referindo ao Purple Guy, que quando todo mundo sabe, tem uma parte que você pode ver o Purple Guy vestindo alguém. Como você pode ver o Purple Guy vestindo alguém de Golden Freddy. Esse Golden Freddy não representa nada, apenas um dos personagens. Enquanto o Purple Guy está vestido ele em uma sala totalmente escura, ou seja, cheia de sombras. E o Purple Guy, ele é roxo que nem as sombras. E os minigames são em que estilo mesmo? De estilo Atari. E como um grande gamer que eu sempre fui, jogos de Atari, as sombras nunca são representadas preto, e sim representadas através da cor roxa. Então faz todo sentido, né? Quando Purple Guy é a sombra de um cara colocando a máscara em um cara que ia se vestir de Golden Freddy. E assim o garoto ele começa pensando que ele vê o rosto do cara colocando a máscara. E isso dá um trauma na criança, que o que essa criança está enxergando na verdade e o que o garoto vê. Simplesmente uma outra criança sendo totalmente violentada a ser colocada dentro da roupa do animatronic, enquanto na verdade é só um mascote colocando a sua cabeça para fingir ser um dos personagens que é um programa famoso que passa na TV. Bom, e tem uma coisa no todos os Five Nights at Freddy, quando você morre, sempre aparece um animatronic gritando com dois tipos de som. Um é um som só de grito, o outro é um som do animatronic gritando Freedom, que é nada mais nada menos que liberdade, uma palavra em inglês. E isso pode ser na mente do garoto, de uma criança querendo ser livre, quando ela está sendo, digamos que, enterrada dentro do animatronic, sendo violentadamente dentro do animatronic, querendo uma liberdade. Bom, e agora um fato que tem que provar que essa teoria é verdade. Em todos os Five Nights at Freddy sempre aparece um som na hora em que você passa de uma noite. Eu tô na segunda noite, na primeira noite. Eu tô na primeira noite, agora eu tô indo para a segunda. Ele sempre vai fazer um som quando eu for mudar de noite. Agora escutem o som do Five Nights at Freddy 1, 2 e 3. Um relógio de pêndulo tocando a mesma canção todas as vezes, todas as 5 noites.
E o que faz sentido isso? O que isso faz sentido? O que tem a ver um programa na TV cujo tem um restaurante com um relógio de pêndulo? Na verdade, nenhum restaurante tem um relógio de pêndulo. Isso seria bem estranho. Mas não é nem um pouco estranho quando do lado do meu quarto tem um relógio de pêndulo e na planta da casa de Five Nights at Freddy 4. E 6 horas da manhã, hora de levantar. Isso parece bem estranho, acordar às 6 da manhã. Porém lá nos Estados Unidos você acorda bem mais cedo. Aqui no Brasil, por exemplo, 5 horas da tarde começa a ficar de noite. Lá nos Estados Unidos, 4 horas da tarde já está de noite. Ou seja, quer dizer que amanhece mais cedo. E se amanhece mais cedo e anoitece mais cedo, você tem que acordar mais cedo. Muitas pessoas aqui no Brasil acordam 9 da manhã ou 10 da manhã. Como a história se passa nos Estados Unidos, você acorda lá 6 da manhã. Mas isso não é tão conveniente, isso é apenas do Five Nights at Freddy 1 ao 3. Então agora vamos escutar do Five Nights at Freddy 4. Um relógio despertador. Porque nós não tá mais no quarto do garoto, a gente já tá no hospital. Porque a gente tá tentando recuperar de a gente ter sido mordido por aquele brinquedo animatronic no final de Five Nights at Freddy 4. E por que a gente está no hospital? Por causa do easter egg de Five Nights at Freddy 4. Quando você olha para trás na sua cama, pode ser que mude das pílulas, das flores e etc. Raramente você encontraria um hospital com relógio de pêndulo, mas todo hospital sempre tem um relógio digital. Isso é foda, porque finalmente a gente descobriu a história de Five Nights at Freddy. Mas para muita gente isso é decepcionante, porque tudo não passa de um sonho. Perceba bem, em Slender, lá o Slender realmente existe na história. Em Outlast, aquele hospício realmente existe na história. Em Five Nights at Freddy 4, os animatronics não existem, pois é tudo um sonho. Mas porém, no final de como tudo é um sonho, então me explica, por que no final de Five Nights at Freddy 4 aparece um som de quando você está no hospital, sobre o batimento cardíaco, e no final ele para. Esse barulho é bem baixinho, é bem difícil de você ouvir, mas dá para escutar. Isso quer dizer que logo depois que o garoto sofreu aquele acidente, você foi para o hospital. Então você escutou a parte do lobo frontal, que nem fala em Five Nights at Freddy 1. Que como você é uma criança e escutou que seu lobo frontal foi atingido, você dorme. Por causa do ferimento. Porém, você entende que é um lobo frontal. Assim Five Nights at Freddy 1, como fala que uma criança sobreviveu ao lobo frontal. Porém apenas fala que sobreviveu, porque a criança estava viva, ela estava sonhando. Porém, aparece o lobo frontal porque isso é uma coisa que incomoda ele. Só que o que mais incomoda é os animatronics, onde ele tem um sonho sobre o Five Nights at Freddy 1, que no caso é daquele programa na TV, da pizzaria e dos bichos de pelúcia. Porém isso continua no Five Nights at Freddy 2, só que dessa vez com algumas alterações. Em Five Nights at Freddy 3 com aquele boneco verde. E finalmente Five Nights at Freddy 4. Todos esses Five Nights que ele tá simplesmente tendo um sonho. Do Five Nights at Freddy 1 até o Five Nights at Freddy 3, ele tá ficando cada vez mais com medo. Assim seu coração ele vai acelerando. E quando ele tá, e como vários ditados diz, quando você está à beira da morte, você vê a sua vida passar diante de seus olhos. Lá o coração dele estava tocando muito acelerado, e ele estava com medo de viver. Assim no final passa o que ele realmente via na sua festa de aniversário em Five Nights at Freddy 4. E sim, ele se lembra da cena em que o lobo frontal foi atingido. O lobo frontal pode causar um grande problema nele. E sim, ele já estava quase morrendo por causa do seu lobo frontal. Porém, o coração dele acelerava cada vez mais porque ele estava ficando com medo. Assim, seu coração acelerou tanto que ele morreu de ataque cardíaco, fazendo com que seu coração acelerasse tanto que ele parou. Bom, e a vantagem disso de ser só um sonho é que muitas coisas não precisam fazer sentidos e outras coisas podem ser ignoradas, pois é só um sonho. Porém, se você for olhar com o que o Scott escreveu, tem uma parte que ele escreve se as pessoas vão aceitar do jeito que isso realmente é. Por isso que ele nunca quer revelar a história de Five Nights at Freddy 4 ser só um sonho, porque isso abalaria muita gente.
E assim a galera começou a criar teoria, achando que Five Nights at Freddy era real. E isso ganharia muito mais público. A galera jogando o jogo, percebendo cada detalhe, jogando horas e horas para perceber cada detalhe e criar uma teoria. Enquanto a verdadeira história é que é apenas um sonho. Assim, Scott confirmou que essa teoria dos sonhos é real. Foi confirmada através dele. E bom, galera, deu muito trabalho para fazer esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique no gostei e adicione esse vídeo aos seus favoritos, que isso vai ajudar muito na divulgação do canal. Por favor, compartilhem com seus amigos esse vídeo em redes sociais, principalmente para quem quer saber sobre a verdadeira história de Five Nights at Freddy. Lembrando que não é nenhuma teoria, é realmente a história verdadeira. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui e falou! Yo!